Hoje o nosso podcast traz um empresário muito conhecido aqui na nossa cidade. Tem história, uma história de família também. Bem, quando a gente escuta falar do seu Oswaldo Sobrinho, que foi um marco, um registro aqui na nossa cidade, principalmente nos veículos de comunicação, na política, uma pessoa muito influente que trouxe muito também para a nossa cidade. Hoje a gente traz por aqui o filho dele, Nilwan Ribeiro, quando chegou na cidade mais conhecido como o filho do seu Oswaldo. Mas, gente, um grande empresário que fez a diferença, hoje proprietário da Jovem Pan. Para você ter uma ideia, ele é advogado e com formação até nos Estados Unidos, com essa especialização. Nilwan, seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade e no podcast aqui da CDL. Olá, Dani, é um grande prazer estar aqui contigo, né, com todos os youtubers aí, todos os seus seguidores do CDL, do Pod CDL aqui, Sinop. É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre economia, sobre comércio, sobre comunicação, sobre rádio, sobre política, sobre agronegócio, né? Sobre tudo aquilo que envolve a vida do sinopense e do norte de Mato Grosso. Para a gente é um grande orgulho, né, o legado que a gente carrega, como você disse. Né? Graças a Deus, meu pai é um pioneiro, aqui é um pioneiro, né, porque está nativo ainda. Né, chegou aqui nos finais de 78, mais ou menos, como delegado de ensino do estado de Mato Grosso. Teve a oportunidade de, com a ajuda do seu Enio Pipino, fundar as primeiras escolas, não só aqui em Sinop, mas como em Matupá, Guarantã, Colíder, Nova Canaã do Norte, Alta Floresta. Então, assim, uma grande folha de serviços prestados para o norte de Mato Grosso. E a gente vem agora, com esse legado e com essa responsabilidade, continuar esse trabalho, né, que eu tenho certeza que vai render muitos frutos ainda aqui para o norte de Mato Grosso. E assim, não tem coisas que não tem como a gente não resgatar, igual, por exemplo, Fundação Oswaldo Sobrinho, né? Então, assim, tem algo que fica na mente de tanto escutar, acaba fixando. Então, assim, quando a gente fala do próprio seu Oswaldo Sobrinho, às vezes muitas pessoas nem conhecem a fisionomia dele e tal, mas tem em mente de que é associado ali à rádio, enfim. E hoje, Nilwan, veja assim, vocês, os filhos que, né, estão presentes aqui, resgatam essa história dele também, né? É como assim, se até então a gente ouvia falar, agora não, vocês estão presentes e muito participativos aqui na nossa sociedade, né? Sem dúvida, Dani, esse é um bastão que está sendo passado para a gente, né, um legado que a gente carrega com muito orgulho, né, como já foi dito, e a gente tem esse dever, essa obrigação e esse prazer de levar para frente. Né? Sinop, em 78, era uma cidade que poucos conhecem, vamos dizer. E ele sempre esteve muito presente aqui, tanto empresarialmente como politicamente, né, com políticas públicas, principalmente no setor educacional, né, ajudando a desenvolver toda a região. A gente tem também fazenda aqui perto, a gente mexe com confinamento, com agro, né, com soja, com milho. E meu pai foi uma pessoa que sempre acreditou na região, sempre acreditou em Sinop, sempre acreditou que aqui seria o novo Eldorado de Mato Grosso. Ele conta pra gente que no tempo, né, de política dele, com 20 e poucos anos, quando ele veio para cá, enquanto delegado de ensino do estado de Mato Grosso era basicamente até Rosário Oeste. Né? Os cuiabanos em si, poucos deles se atreviam a subir aqui para o norte de Mato Grosso, até por ser uma região inóspita, sem infraestrutura, né, que todos os pioneiros sabem bem melhor do que eu estou falando, né? Mas ele sempre acreditou nessa região, sempre investiu nessa região, tanto que assim os nossos maiores patrimônios hoje estão concentrados, né, vamos dizer assim, de Nova Mutum até Guarantã do Norte, aqui nesse eixo da BR-163. A gente tem também alguns negócios em Cuiabá, a gente tem negócios em Cuiabá, né, fazendas e outras coisas mais, mas é a grande concentração dos nossos negócios de comunicação, também de agronegócio, estão concentrados aqui nesse eixo da 163, que são cidades, é um eixo que a gente acredita muito, né, principalmente pela vontade das pessoas que vieram para cá, né, pelo pioneirismo e por tudo aquilo que elas tinham vontade de construir e transformar em realidade. E quando se fala das rádios, ainda mais antigamente, era muito difícil de ter acesso, era outra realidade há décadas atrás. A gente vê que a internet, por exemplo, o pessoal se comunicava ali, telefone, enfim, era uma realidade totalmente diferente. Sim. Imagino eu que para ter a concessão,
também não foi nada fácil, né? E sem contar que tudo isso eram valores muito altos para a pessoa ter acesso. Como que foi esse início e por que então, de um segmento, seu Oswaldo também se interessou em partir para as rádios? Então, depois da Constituição de 88, o governo federal decidiu privatizar, vamos dizer assim, algumas dessas rádios, principalmente nessa região amazônica, que era aquela questão de desenvolver e ocupar para não entregar, né? E até aquele momento, quase todas as rádios da região amazônica e dessa região eram tocadas pela Rádio Brás, né, que era uma companhia governamental do governo federal que levava as notícias de Brasília, do Rio de Janeiro, dos grandes centros, para o Brasil inteiro. Então, a partir de 88, começou a ser feita a concessão dessas rádios, né, e a primeira rádio FM foi uma rádio que é do nosso grupo hoje, que é a Meridional, né, então, com o intuito, né, de estar levando informação para as pessoas. Até naquele momento não existia internet, né, e o grande meio de comunicação de massa era o rádio, inclusive mais difundido do que a TV, porque a TV ela tem um custo mais alto, um custo mais caro de investimento. Então, assim, a rádio continua muito importante como meio de comunicação de massa, mas naquela época, em 1980, 1990, que eu digo nessa região, porque muito antes já era um meio de informação muito importante, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Dani, elas foram informadas pelo rádio, principalmente, né? Então, mas naquele tempo, em 80 e 90, que tinha pouco desenvolvimento aqui, era o principal meio de comunicação, né? Hoje continua importante, mas é claro que hoje a gente tem uma variedade muito maior de meios de comunicação para a gente difundir as informações do dia a dia, graças ao desenvolvimento tecnológico, né, que a gente tem na atualidade. E a rádio sempre foi a grande companhia das pessoas, né? A pessoa está ali, às vezes, na casa, acompanhando. Lembra, até a época de meu pai contava, ele gostava de acompanhar o futebol, né, sem toda a dúvida. narração. Então, assim, realmente, naquela época que tinha, era o rádio, a pessoa ficava o tempo todo ligadinha ali, né? Rádio é uma paixão, né? É aquela companhia que você não deixa nunca de lado. Tem algo de nostálgico você ouvir um jogo de futebol pelo rádio, é diferente. Né? A gente fala que o locutor ele tem que ser uma pessoa que ele cria as imagens na sua cabeça, então ele tem que saber se comunicar muito bem, né? Porque aquela época, principalmente no início, a gente não tinha recurso do visual, era somente o áudio. Hoje a gente tem já o visual com o YouTube, né? Com as plataformas digitais, a gente agregou ao rádio que a gente não tinha, mas o locutor ele tem que ter uma capacidade muito grande de se comunicar e principalmente de passar suas emoções através do seu tom de voz, da tonalidade, né, através das suas pausas. Então, assim, todo grande comunicador, Dani, você sabe disso como comunicadora que nasceu no rádio. Né? O rádio fez Silvio Santos, o rádio fez Ratinho, o rádio fez... Né, os maiores comunicadores do Brasil e do mundo nasceram no rádio. Então, é um orgulho para a gente estar trabalhando com esse meio de comunicação que continua atual, Dani, continua muito atual. Né? Inovou, por sinal, né? Com certeza. E o advento das redes sociais, das plataformas digitais, veio acrescentar ao rádio. Porque hoje a gente trabalha de uma forma conjunta, né? Tanto o rádio, nas frequências de rádio FM, né? 93.1 aqui, no caso, que a gente está trabalhando na Jovem Pan, mas a gente trabalha hoje multiplataforma, como é o modelo da Jovem Pan, que a Jovem Pan implantou no Brasil inteiro e muito bem sucedido, porque a Jovem Pan hoje ela não está mais só nas ondas do rádio, ela está também no YouTube, ela está no Instagram, ela está no TikTok e ela está na TV também fechada. Então, você vê o nível do alcance de uma programação, né? Como se a gente tivesse várias plataformas, mas o que conta é o quê? O conteúdo, né? Que leva a informação mais longe. Então, eu digo que a gente está vivendo muito... Existe uma narrativa de que a rádio ficou velha, de que a rádio não entrega, mas no meu ponto de vista, e com a certeza eu digo para você, a rádio ela está entregando mais do que nunca. Tá? E ela entrega muito, ela é o meio de comunicação de massa que chega muito longe e ela traz aquilo que você falou no início na sua pergunta, a nostalgia. Qual dona de casa que não gosta de fazer o seu trabalho, né, dentro de casa, com um radinho do lado? Mas hoje não precisa ser mais um radinho, pode ser uma TV conectada no YouTube, essa é a diferença. Pode ser o seu celular, pode ser o seu celular. Então os meios físicos mudaram, mas o rádio continua sendo rádio, continua sendo muito ouvido em todo mundo. Nilman, seu Oswaldo, como é que ele agia perante a rádio? Administrativo, ele gostava de fazer locução também? Qual que era o envolvimento dele? No início, mais questão de investimento mesmo, empresarial. Né? Meu pai sempre foi muito ativo na política, quem conhece ele sabe. Ele teve 2 mandatos. Ele começou como delegado de ensino no estado de Mato Grosso, lá pela mais ou menos 1978, se eu não me engano. E aí ele teve 2 mandatos de deputado estadual.
né? Foi mais votado, foi deputado federal constituinte também, é um dos mais votados. Foi vice-governador no governo de Jaime Campos, em 1990, e acumulou o cargo de secretário de Educação do Estado de Mato Grosso nesse período, né? Então, ele sempre foi muito dedicado à vida pública, né? Ele sempre fez os investimentos empresariais, e naquela época quem tocava, quem dava, assim, quem tinha o foco, né, o tempo, vamos dizer assim, para poder estar organizando e administrando as coisas, era meu finado tio Ezequiel José Roberto. Talvez muitos aqui, pioneiros, possam conhecer, né, porque ele cuidava dessa parte, né, dos negócios, enquanto meu pai corria na política, né, meu tio, ele ajudava meu pai na política, era o braço direito dele, mas tanto na questão empresarial quanto até dentro de casa, ele ajudou muito a organizar e construir tudo o que a gente tem hoje, né. Então foi um trabalho conjunto, né, claro, com a visão do meu pai, né, com esse entendimento dele de que o norte de Mato Grosso seria o novo Eldorado, que era uma região que ia explodir, então a visão estratégica sempre foi dele, mas graças a Deus a gente sempre teve pessoas boas do nosso lado para que a gente pudesse executar tudo aquilo que foi planejado e tudo aquilo que foi sonhado. Ele já chegou a fazer locução ou essa nunca foi a área dele? Não, meu pai é bom de discurso, né, locução não, mas ele é muito, meu pai é um, assim, é até suspeito eu falar isso, né, Dani? Mas ele é um exímio orador, ele tem o dom da palavra, quando ele fala, realmente ele consegue tocar as pessoas. Mas devido a, vamos dizer assim, a dinâmica da vida pública, que na vida pública você não tem rotina, você não tem horário. Para você ser locutor, você tem que ter uma rotina de todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, tá falando, tá se organizando. Então, assim, eu, por exemplo, eu estou na administração da rádio aqui da Jovem Pan, tanto de Sinop quanto de Guarantã. Então, eu acumulo essas funções, ajudo em alguns outros negócios e tento estar o máximo possível dentro da programação. Mas eu não consigo ter a rotina, porque eu não tenho rotina, né, Dani? Porque onde tem problema, a gente tem que resolver. E a gente tem que estar cuidando de várias coisas. Mas, então, essa dinâmica não permitiu que ele fosse locutor, vamos dizer, mas ele é um belo de um orador. E, assim, uma pessoa que é apaixonada por rádio, por mais que às vezes não está ali todo dia falando, mas apaixonado pelo veículo de comunicação. E para estar em um veículo tem que gostar muito, não é? É uma paixão, porque ele é muito diferente, dinâmico, enfim. Como tudo na vida, né, Dani? Não tem como fazer alguma coisa e ser bem-sucedido se você não for apaixonado pelo que você faz. Eu acho que é intrínseco, né? E quando a gente faz o que a gente gosta, é mais prazer do que trabalho, né? É um lazer que se transforma em trabalho. Então, assim, eu sempre gostei muito de empreender, por exemplo, né? Eu tenho uma veia política, já participei da política, mas eu gosto de empreender porque, assim, eu vejo as coisas, eu consigo ver as coisas acontecendo com mais velocidade, né? Então, assim, a gente consegue implementar as nossas ideias com mais velocidade. E isso me traz felicidade, me traz paixão, me traz alegria, né? E ele sempre teve essa alegria também de estar podendo empreender, construindo as coisas, vendo, né? Meu pai ele nasceu no interior de São Paulo, né? Morou um tempo ali em Fátima do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, e veio muito novo para Cuiabá, né? Naquela época era um Mato Grosso só, mas veio para estudar com 15, 16 anos, né? E ele não tinha nenhum recurso, não tinha nenhuma condição, então veio com um sonho, né? Foi ajudado por muita gente, inclusive o ex-governador Garcia Neto foi uma pessoa que ajudou muito meu pai quando ele chegou em Cuiabá, né? Para ele poder estudar, para ele poder se desenvolver como pessoa. E conseguiu aqui dentro do Mato Grosso Novo, vamos dizer assim, né? Que naquela época falavam, né, o Novo Mato Grosso, conseguiu fazer a sua vida e realizar seus sonhos, né? E você nasceu em Cuiabá? Eu sou cuiabano. E ficou lá por quanto tempo? O que te incentivou também a vir a Sinop? Como é que foi? Porque até então a gente ouvia muito falar só do seu Oswaldo Sobrinho e, de repente, hoje a gente tem a alegria, né? E essa oportunidade de conviver com a família, que hoje está aqui na nossa cidade também. Então, Dani, eu sou cuiabano, nascido, a gente fala cuiabano de Chapecruz, de pé rachado, né? A gente costuma falar. E tem uma história por lá, né? Porque você fez parte da política, foi vice-prefeito também, em representatividade. Foi até o prefeito interino de lá também, né? Chegamos a assumir o cargo de prefeito, né? Interinamente. E eu vinha muito para Sinop na minha infância. Só que geralmente a gente ia mais para a fazenda. Né? É o que eu falo, agora eu estou num período que eu estou mexendo com comunicação, com rádio, mas antes eu focava mais no agro, né? Pecuária principalmente, a gente sempre focou muito em pecuária, né? A agricultura nunca foi muito o nosso viés, né? Então eu sempre estive ao lado do meu pai, ao lado do meu tio, quando eu era vivo, na questão da pecuária, então sempre trabalhei muito essa questão das fazendas.
Então, por esse motivo, a gente ficava mais escondido, vamos dizer assim, num backstage, né? Mas aí eu fiquei como vice-prefeito de Cuiabá de 2016 a 2020, na primeira gestão do Emanuel Pinheiro. Aconteceram algumas situações que nos afastaram da política naquele momento, então eu resolvi vir para Sinop para cuidar do que é nosso, né? Vamos dizer assim. A gente já tinha grandes parceiros aqui, tocando as rádios, tocando nossos negócios, mas eu sempre tive na minha mente que eu precisava estar por dentro de tudo e no operacional das coisas, para que amanhã ou depois, se houvesse a necessidade, né, a gente estivesse pronto para atuar e fazer as coisas continuarem crescendo. Então, foi um dos objetivos que me trouxe para cá, né? E com muita felicidade. Hoje sou apaixonado por Sinop. É uma cidade fantástica, maravilhosa, de pessoas maravilhosas. Graças a Deus, consegui me enturmar muito rapidamente, muito facilmente. Tenho grandes amigos aqui. E eu acho que dificilmente eu saio dessa terra agora, viu, Dani? Uhum. E, no entanto, assim também, a família hoje tem a outra rádio e a gente percebe que houve até o mesmo gosto do pai, né? De seguir, até na parte política, na parte do veículo de comunicação. Então, é uma história que se assemelha muito. Muito. É aquela coisa, o fruto não cai muito longe do pé, né, Dani? É difícil, né? O fruto cai perto do pé. Eu amo política, adoro política, sou apaixonado por política, odeio a politicagem. Foi isso que me afastou um pouco, né? Que eu vejo que a gente poderia fazer tanta coisa e a gente podia estar tão melhor, mas às vezes por interesses mesquinhos e egoístas a gente continua... Pessoais, né? A gente não desenvolve o potencial que a gente poderia ter. E aí, com a vinda da minha primeira filha, a Maria, hoje eu tenho 3 filhas, né? A Maria Beatriz, a Sofia Maria e o Joaquim, que vai fazer 4 meses agora. Então, com a vinda da minha primeira filha e tendo uma experiência de ter vivido com um pai dentro da política, ou seja, um pai que não era tão presente devido aos trabalhos públicos, né? Eu resolvi recuar um pouco, né, voltar para os negócios, tentar reorganizar, readministrar as coisas e viver um pouco esse tempo da infância com meus filhos. Mas eu não vou dizer para você que a política está descartada na minha vida, não. Muito pelo contrário, ela continua pulsante aqui dentro, né, o tempo todo. Eu gosto muito. Você gosta de desafios também, né? Adoro. Eu acho que o empreendedor, ele é movido por desafios, né, Dani? E são os desafios que fazem a sociedade evoluir, as pessoas evoluírem, né? Porque a zona de conforto nunca levou ninguém a lugar nenhum. Vim aqui mexer com rádio no operacional a fundo, para mim foi um grande desafio. Mas hoje eu me sinto uma pessoa realizada vendo o sucesso, por exemplo, da Jovem Pan e vendo o sucesso das outras rádios que voltaram para a nossa mão também, que estão na nossa administração direta, né? Que antes elas eram tocadas por parceiros. Hoje não, hoje quase todas já voltaram para a nossa mão, né? Existe uma administração direta das empresas pela nossa família e é uma coisa que a gente está desenvolvendo e criando projetos e que está crescendo cada dia mais. E isso também aproximou muito vocês da comunidade. Assim, quando vocês chegaram na cidade, já foram acolhidos pelo fato, né? Tem a família de seu Oswaldo Sobrinho, já bastante conhecido, presente aqui, e depois vocês sendo participativos na sociedade como um todo. Né, Nilma? Foi Dani, uma acolhida muito boa de Sinop. Ótima. E eu vou te falar, eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Gosto muito de gente. Inclusive, quando eu vim para cá, assim, uma das coisas que eu mais sofri porque assim, eu sou cuiabano, sou acostumado a rodar, tive uma vida pública lá breve e quando eu cheguei, minha filha é pequena, minha esposa é cuiabana também, então eu estava um pouco restrito. Mas rapidamente a gente conseguiu fazer amizades, né? E mexendo com comunicação também, a gente tem uma facilidade maior de estar interagindo com as pessoas. Hoje eu me sinto um sinopense, com todo respeito, e tenho orgulho dessa terra, tenho orgulho do norte de Mato Grosso, sabe? Eu acredito muito que isso aqui ainda vai crescer muito mais, né? Vai dar um salto de desenvolvimento muito maior. Eu acredito que Sinop não só Sinop, mas o norte de Mato Grosso está só no início, Dani. Sabe? Porque tem gente muito arrojada, tem gente que acredita, tem gente orgulhosa, né? Que tem orgulho de estar aqui, tem orgulho de ser sinopense. E eu sinto, assim, apesar de ser cuiabano, tenho orgulho de ser cuiabano, mas o meu coração também é meio, vamos dizer assim, do norte de Mato Grosso. Porque as grandes histórias que eu ouvia na minha infância, do meu pai, era ele desbravando o norte de Mato Grosso. Bem, então fica essa memória emocional, Dani. É emotivo mesmo, entendeu? E, no entanto, que vocês já estiveram em várias cidades aqui do estado, né? Sem dúvida. Com rádio, enfim, com os outros negócios. A Conceição chegou a ter, você saberia, mais ou menos, em quantos lugares? Já chegamos. Porque assim, a gente faz aquisições, vende, né? A gente vai organizando, mas já chegamos a ter mais de 15 rádios dentro de Mato Grosso, né? Desde o Araguaia, São Félix do Araguaia, até Aripuanã, Juína, Denise,
né, que são rádios que a gente já não tem mais. Tivemos rádio em Matupá também, mas que já foram vendidas, né? Hoje a gente está com rádio em Guarantã do Norte, aqui em Sinop, Nova Mutum, e adquirimos uma concessão recentemente ali em Chapada dos Guimarães, que vai ser uma rádio, inclusive, muito, muito potente, né? Uma rádio que a gente de categoria classe especial A1, e que vai pegar muito longe, muito forte. Olha, que interessante. E assim, pelo visto que a gente percebe que desde que você entrou na rádio, você pegou gosto, né? É o que você falou, eu gosto de desafio, e modéstia à parte, assim, são só 3 anos, Dani, mas o tanto que a gente já fez em 3 anos, nessa parte de comunicação principalmente, eu me sinto muito feliz e muito realizado. Porque, por exemplo, aqui Sinop, a Jovem Pan é um sucesso, né? É uma marca que está sedimentada, as pessoas gostam, a gente sente, e no início havia uma certa até desconfiança, por ser uma rádio assim que não toca sertanejo, que não é, né, né, chegando assim, mas assim eu vejo que as pessoas tinham sede de algo diferente, algo diferenciado, e tinha uma demanda reprimida aqui, que as pessoas abraçaram a Jovem Pan com muito amor, eu vejo. E assim, né? você já chegou chegando, né? Porque trazer logo uma Jovem Pan para Sinop, né? Até então as pessoas acompanhavam ali no celular, enfim, né? Era difícil, e de repente você chegou com um super nome. Como que foi? A gente sempre quer trabalhar com os melhores, né? Sim. Eu acho que a nossa história da minha família tem mais de 40 anos de rádio, né? Juntar com um grupo como o da Jovem Pan, que tem mais de 80 anos, né, nacionalmente, com comunicação também, né, mexe com TV, rádio Pan-Americana. Então é isso, a gente... Uma audiência de peso, né? De peso, e uma rádio multiplataforma, né? A gente teve a grande sorte também de quando, no mesmo tempo que a gente chegou aqui em Sinop, Dani, a Jovem Pan estava lançando a Jovem Pan News na TV. Então foi um boom assim que, não vou mentir, alavancou bastante o nome da Jovem Pan. Continua alavancando, né? O News hoje é um segmento muito forte da Jovem Pan, né? E toda a linha dela, né, um pouco diferenciada dos outros meios de comunicação, um pouco mais conservador, um pouco mais imparcial, vamos dizer. Tudo isso vem agregar ao que o público do norte de Mato Grosso queria. Né? E como funciona hoje trabalhar, por exemplo, com uma Jovem Pan? Vocês têm horários determinados, segue um padrão? Como que é hoje? Porque não pode fazer lá tudo que quer, não. Tem os espaços também, né? Tem gerência o negócio, é uma bagunça gerenciada, né? Vamos dizer assim. A gente tem um padrão Jovem Pan que a gente tem que seguir. Sim. E que eles prezam principalmente na questão da programação musical. Que é uma programação sensacional, né? Eu sou suspeito. Por exemplo, você pegar um programa Pânico, com o Emílio Surita, que para mim é um ícone da comunicação. Eles falam de temas muito importantes, mas com viés cômico, de sátira. Assim, não é qualquer pessoa que consegue acompanhar. São formas muito inteligentes de se comunicar. Até o próprio comercial que eles fazem. Gente, eu fico assim encantada ouvindo, porque eu acho sensacional. Algo que chama atenção. Assim, em tudo. Seja ali no noticiário, seja na própria divulgação do produto. É inovação que eles usam o tempo todo. E eu vejo assim, igual a gente já falou, eles fazem o que eles amam, eles comunicam. Sim. Né? Que nem eles se levam, não é que eles não se levam a sério, eles se levam muito a sério, mas eles têm uma leveza e uma... porque eu acho assim, comunicação tem que ser autenticidade, Dani. Tem. Né? Eu acho que não dá mais para ser aquele padrão engessado, né? Tanto que assim, a própria Globo mudou um pouco o padrão dela, porque as pessoas querem verdade, querem realidade. E quando elas veem uma autenticidade na comunicação, elas se conectam na hora. E comunicação é isso. Né? Então eu vejo muito isso na questão do Pânico. E a gente tem uma programação local aqui também de muita qualidade, Dani. Graças a Deus, a gente conseguiu trazer grandes profissionais para trabalhar conosco aqui. Né? A gente tem o Jornal da Manhã, que é dirigido pelo professor Clemerson, que foi professor ali, diretor do curso de jornalismo da Unifacip, que é uma pessoa muito querida por muitas pessoas. Sim. A gente tem na bancada ali a Karine Bonato, né, e o Kiko Maravilha. Grandes nomes aqui da cidade, nomes, né? É um ícone, né? Ícone. Vamos dizer assim, os dois são, né? O Kiko é chamado para tudo também, né? Hoje tem... O pessoal já lembra daqui, vamos trazer o Kiko aqui. Vai ter uma iniciativa, enfim, algum evento, chama o Kiko, né? Ele, assim, ele tem muitos anos na cidade, né? Então exatamente. Você já veio trazendo esses Ele traz nomes. A tradição, né? O peso do sinopense, né? Sim. E qual que é o segredo, eu vejo, da Jovem Pan, do sucesso nosso aqui hoje? É que a gente conseguiu fazer uma mescla muito boa, Dani, de uma programação nacional de muita qualidade. Sim. Que uma rádio local não consegue te entregar, até porque os profissionais que falam, por exemplo, num Pingo nos Is,
os profissionais que falam num pânico, né? Assim, dificilmente são profissionais que ganham muito, são muito bem remunerados. Né? São muito bem remunerados porque a Jovem Pan hoje tem uma rede de mais de 100 afiliadas no Brasil inteiro. Então, eles têm condições de ser. Agora, uma rádio local, ter profissionais desse gabarito, só bancando, vamos dizer assim, com um comércio local, é muito complicado. Então, a rede traz essa vantagem. Né? E a gente conseguiu montar uma programação local com a cara de Sinop, com a cara das pessoas de Sinop, né? Um Kiko Maravilha, uma Elaine Neves também, no Jurassic Pan, né? Então, assim, e a gente vem trabalhando e vem moldando, e tem várias coisas novas por vir ainda, Dani, sabe? Eu acho que comunicação é isso, é marketing, é branding, a gente está criando sempre, a gente nunca pode estar parado, nunca pode estar na zona de conforto, e eu tenho uma característica que eu não sei se é bom, eu acho que é bom, mas em alguns momentos é ruim porque até sufoca a gente, porque o que eu faço, eu quero estar sempre na vanguarda, sabe? Então a gente trabalha para a Jovem Pan estar sempre na frente, sempre líder de audiência e sempre impactando a sociedade e levando boas informações. E como foi para você, assim, o pessoal dizer, a região talvez ela tenha um estilo musical, aí de repente você traz a Jovem Pan com outro estilo. E assim, a gente vê a aceitação do comércio, né? Tem muito comercial lá, tem bastante propaganda. Então, assim, a aceitação do público também, né? O pessoal escutando. E muitas vezes eu estou no carro, estou lá escutando. E às vezes eu até fico com o vidro do carro aberto e já escuto o carro do lado escutando também, né? E teve uma aceitação muito grande. Ótima. Você ficou com medo? Ótimo. Foi desafiador? Não, falar a verdade para você, eu não fiquei com medo. Eu senti um certo preconceito quando eu cheguei de algumas pessoas. Mas geralmente são aquelas pessoas com um pensamento mais antigo, mas de fora, olhando de Cuiabá e vendo o crescimento de Sinop, a gente sabe que hoje as pessoas de Sinop são pessoas do mundo, Dani. Né? Então eu via como o que as pessoas viam como dificuldade, eu via como oportunidade. Uma baita oportunidade, porque a gente tinha as rádios da cidade basicamente tocando o mesmo estilo musical, com o mesmo tipo de programação. Então, assim, totalmente conflitante. Então eu vim para complementar. Entendeu? Uma demanda reprimida que não existia. E a gente gosta de quebrar barreiras e quebrar paradigmas. E foi isso que a gente fez. Então a gente provou que uma teoria que algumas pessoas tinham na cabeça estava errada. Né? E isso não tem preço. Falar bem a verdade para você. É muito gostoso quando a gente vê as coisas dando certo. Né? E as pessoas gostam. Eu acho que tem momento para tudo. Tem um momento de ouvir um sertanejo. Eu gosto muito de rock. Né? Rock clássico, rock antigo, né? Rock novo. Vários tipos de música, gosto de dance, gosto de músicas clássicas, sabe? Eu sou uma pessoa totalmente eclética e eu acho que a gente tem a obrigação de proporcionar isso para o público, não só de Sinop, mas como de todo o norte de Mato Grosso. E a gente percebe isso, a questão até mesmo de renovação dos contratos, né? Sim. O cliente divulga lá e ele tem o seu produto vendido, tem essa aceitação, está investindo de novo, poxa, porque a rádio aqui é boa, né? Eu quero o meu produto, a minha marca associada a ela. E quando a gente escolheu a Jovem Pan também, Dani, veio muito numa questão de complementar. Querendo ou não, a Meridional é do grupo também. Então, qual que é a bandeira que eu posso trazer que vai complementar no mercado e, em tese, não vai bater de frente? Né? Porque, assim, a gente tem que organizar, né, de uma forma de que todas vivam de uma forma, vamos dizer assim, da melhor forma possível, que a gente possa oportunizar para as pessoas ouvirem todo tipo de programação. Então, a Jovem Pan era uma coisa bem diferenciada, né, do que tinha aí, do que estava aí, e o pessoal abraçou. Não só aqui, como em Guarantã do Norte também. Continua abraçando, e eu te digo que vão abraçar cada vez mais, porque eu tenho projetos fantásticos que a gente está implementando esse ano, e a partir do ano que vem a gente vai concretizar, que as pessoas vão ficar assim realmente felizes, eu espero, com o que a gente tem de projeto para Sinop, no final das contas, né? Para Sinop e para o Norte, porque não é para a gente. Né? Todo projeto que a gente faz, se não tiver a graça do público, né? A graça das pessoas, o reconhecimento, então são projetos que não valem a pena. Então são projetos, mas que eu tenho a certeza que Sinop vai gostar muito do que vem por aí na Jovem Pan. E assim, olha aí, gente, já está um spoiler aqui, porque isso é muito bom para todo mundo. Até porque, Nilma, quando se fala assim de novidades, de coisas boas, você precisa de pessoas para estar com você também, né? Com certeza. Então, isso já é um leque, já é a oportunidade que vem chegando para muita gente. E precisamos, esse é um grande gargalo, viu, Dani? De comunicadores. Por incrível que pareça, mesmo com o boom das redes sociais, a gente tem dificuldade de achar pessoas, às vezes, para fazer cortes, para editar, sabe? É impressionante, sabe? Infelizmente, às vezes as pessoas elas querem emprego,
mas não querem trabalhar. Aí fica meio complicado e às vezes não estão tão preparados quanto acham que estão, né, em nível profissional, em nível técnico. A gente precisa toda hora de gente ali e a gente acaba não achando. A gente acaba resbalando nessa situação de profissionais qualificados que entendam do rádio, que entendam não só do rádio, que entendam de comunicação de uma forma ampla. Porque o rádio hoje não é mais só rádio, o rádio é multiplataforma. Quando a gente fala em Jovem Pan hoje, Dani, e esse é o maior exemplo no Brasil, é uma comunicação multiplataforma. Então, eu não falo só mais de rádio, frequência 93.1. Eu falo de mídia social, eu falo de Instagram, eu falo de TikTok, eu falo de YouTube, né, eu falo de TV. Então, a gente produz o conteúdo que a gente quiser, com a chancela de credibilidade da Jovem Pan e das organizações Oswaldo Sobrinho. E hoje, até as pessoas que estão assistindo a gente e acompanham, de lá o Pânico, o formato que eles apresentam, enfim. O profissional que tem interesse em trabalhar na Jovem Pan, quais são as características que ele tem que ter? Primeiro, ele tem que gostar da Jovem Pan, né? Não tem como ele trabalhar em um lugar, ele tem que conhecer a Jovem Pan. É o que eu falo, quando eu vou entrevistar alguém, você conhece a Jovem Pan? Você já ouviu a Jovem Pan? Porque para você tem que entender o espírito do lugar que você trabalha. Você está aqui no CDL, você tem que entender o espírito do CDL, para que serve o CDL, entendeu? Qual que é o objetivo do CDL. Como se posicionar no local em que está, porque se eu tiver né? se a gente tiver que fazer o beabá para a pessoa, a gente já perdeu muito tempo, e o mundo é muito veloz. Infelizmente, a gente não tem esse tempo. Então, assim, ele tem que ter o mínimo de noção do que a gente está fazendo ali. E eu falo para todo mundo, falo para as pessoas que trabalham, a Jovem Pan é uma rádio dinâmica. A Jovem Pan é uma rádio que você tem que estar acelerado. E eu sou acelerado. E antenada tudo que é novidade, tendência que está acontecendo, exatamente, né? Exatamente. Jornalismo sério, com credibilidade, e entretenimento com qualidade, né? Humor. Pronto, já disse tudo. É isso, tem que ter, a pessoa tem que estar ligada, tem que estar antenada. E é maravilhoso quando a gente encontra as pessoas que entendem o viés da Jovem Pan, sabe? Porque aí a gente consegue fazer algo de qualidade, que dá orgulho. E, no entanto, que hoje tem pessoas ali que, desde que quando foi inaugurada a Jovem Pan, estão ali até hoje. Com certeza. Né, conseguiram entender essa essência. E aí, uma das coisas que eu aprendi com meu pai e na minha família é investir em pessoas, Dani. Não tem como você ter negócios bem-sucedidos, não tem como você fazer bons projetos se você não tiver pessoas envolvidas, boas pessoas que realmente vistam a camisa, que realmente queiram te ajudar. E eu tive essa felicidade de encontrar pessoas profissionais que realmente vestiram a camisa da Jovem Pan, que acreditam na marca, que entendem o que a gente fala. Eu falo que tem profissional tem gente que trabalha comigo que eu não preciso nem falar. Do jeito que eu olho, ele já entende. É desse que eu gosto, porque eu sou muito acelerado. Então, se eu tiver que explicar demais, eu já fico meio frustrado, entendeu? Mas tem gente que às vezes a gente se conecta, a gente olha, se conecta, a pessoa já entende, não, quer desse jeito, quer daquele jeito. E as coisas fluem, porque aí vem o flow, né? As coisas fluem. E aí é muito gostoso. Nilvan, fazer rádio na época que seu pai começou e hoje, assim, tem diferença, porque na época, igual a gente disse, era o que tinha, era o rádio. Hoje, teriam, assim, pode-se dizer, vários concorrentes que chamam a atenção de quem está em casa, enfim, o celular é um deles. A pessoa está em qualquer lugar, está com o celular. Então, de lá para cá, de que forma que vocês tiveram que inovar? Como é fazer rádio hoje, diante desse cenário que a gente vive, tão competitivo e que você precisa rapidamente prender a atenção da pessoa para conseguir vender, por exemplo? Entendi. Então, Dani, tem uma coisa que não muda, que é desde os primórdios da comunicação, que vai sempre continuar sendo. Meu tio sempre falava, meu pai sempre falava. Meu tio, quando estava tocando nas rádios também, ele falava, a gente vende credibilidade, a gente vende isenção, a gente vende imparcialidade. Porque hoje é igual você falou, tem vários meios de comunicação, mas infelizmente, grande parte não tem credibilidade, né? Porque alguns deles, grande parte, tem viés. Para um lado, viés para o outro, e o que a gente sempre teve nos nossos meios de comunicação é essa questão de credibilidade, o que já separa a gente de muitos, seja rede social, seja TV, seja qualquer tipo de meio de comunicação. E no meu ponto de vista, as redes sociais em si, que são, né, os meios de comunicação mais modernos, por assim dizer, vieram agregar a rádio, né, que eles trouxeram um elemento que era um déficit que a rádio tinha frente à TV, que era a imagem.
né, que a gente trabalhava só com som. Então veio só agregar. Hoje a gente transmite nossa programação no YouTube. A gente está com um projeto que a gente transmite a nossa programação de FM, de música, na rádio, 93.1 na frequência. E no YouTube a gente está com uma programação totalmente diferenciada. Então eu tenho 2 em 1. Eu tenho uma Jovem Pan FM no rádio e eu tenho uma Jovem Pan News dentro do meu YouTube. Você está entendendo? Isso para mim, divide não, isso para mim soma. Você está entendendo? Porque assim, a pessoa, qual que é a diferença? A pessoa não ouve mais só no radinho de pilha ou dentro do carro, ela ouve pelo celular, né? Ela ouve pela TV. Então existem várias plataformas, por isso que a gente fala rádio multiplataforma, né? Tem várias plataformas que ela pode ouvir a rádio. E as pessoas confundem às vezes rádio com o equipamento que transmite as ondas do rádio, que já não é mais assim, né? A nossa rádio hoje ela é digital, né? Então a gente está no mundo digital já, graças a Deus. E é tão interessante porque, assim, tanta inovação, mas ao mesmo tempo mantém aquela essência. Por exemplo, estou divulgando meu produto lá na Jovem Pan. Aí parece que, assim, tem aquela credibilidade, né? Tem um peso, compram, né? Não tem como falar que não tem peso. E outra, se você mas peso. Eu sei, qualquer coisa onde eu bato na porta, tem um ninguém lá, então eu vou bater na portinha. Exatamente. É algo que conhece, é de casa também. Sem dúvida. Então tem aquela amplitude e ao mesmo tempo, né, Niwan? Aquela credibilidade de ser humano, de casa, das pessoas da nossa cidade também, né? E do histórico, né, Dani? É igual você falou, de todo o legado. A gente não chegou ontem. Apesar de eu estar 3 anos em Sinop, a gente tem uma história de pioneiros. 73, desde 78. Minha família está aqui, né? Então, assim, a gente tem responsabilidade com o que a gente faz. E isso é uma coisa que é cobrada todo dia dentro de casa. Meu pai é uma pessoa que nunca passou a mão na cabeça, nunca aliviou, nunca... tipo assim, faz o que tem que ser feito, faz com responsabilidade, faz da melhor forma possível. Tipo assim, não vai interpretar errado a questão de você ser... Esse legado que eu estou deixando para vocês... foi conquistado com muito sacrifício e com muito suor. Então, por favor, não joguem esse legado na lata do lixo. E é isso que a gente faz, naturalmente, porque é uma responsabilidade social. E voltando até o que você estava falando de multiplataforma, o que eu falo para você? Qual que é a vantagem da rádio? É que as pessoas... Existe uma narrativa hoje, Dani. Né? E as narrativas, elas têm que ser combatidas também, quando elas não são tão verdadeiras, vamos dizer. Por exemplo, que eu falo, a mídia social hoje... É um vetor de comunicação forte? É um vetor de comunicação forte. Mas se você comprar uma entrevista na Jovem Pan, a gente tem o YouTube. Então, o que você vai fazer? Você vai sair na frequência 93.1, que é a que chega mais longe do norte de Mato Grosso. Você vai alcançar muita gente, né, como meio de comunicação de massa. E você vai ter a sua entrevista gravada para você publicar no seu Instagram, para você publicar no seu YouTube, com o selo de qualidade e de credibilidade da Jovem Pan. Porque o que acontece é que as pessoas têm que entender que não existe mágica, entendeu? Propaganda e comunicação tem que ter estratégia. Então as pessoas acham que se ela colocar qualquer coisa para rodar e fazer de qualquer jeito, ela vai vender. Mas não é assim. E primeiro, você tem que saber, você está fazendo uma propaganda para vender, você está fazendo uma propaganda para intensificar a sua marca, né? Para fortalecer a sua marca, qual que é o seu objetivo? Então, assim, as pessoas têm que pensar na estratégia antes de procurar o meio de comunicação e saber qual é o meio de comunicação mais adequado. Agora, a rádio hoje, eu digo a Jovem Pan, com tranquilidade, todas as rádios da organização Oswaldo Sobrinho, você vai ter a rádio, né, que é o meio de comunicação de massa, que atinge muita gente, tá? Chega muito longe, e você vai usar a mídia social também para potencializar. Então, você paga você tem como se fosse 2 em 1, ou 3 em 1, tá entendendo? Agora, a pessoa tem que ter a estratégia. Ela tem que saber usar isso. Se ela não souber usar, fica barato. Se ela não souber usar, fica caro. Bem, no entanto, que quando você diz de intensificar uma marca, a pessoa que acaba escutando ela várias vezes, você escuta. Exatamente. Não fixa. Na hora de comprar no comércio, onde você vai? É inconsciente. Exatamente. É inconsciente. Não tem como, mas é isso. Por que a Coca-Cola é a Coca-Cola? Por que o McDonald's é o McDonald's? Por que as grandes marcas investem valores bilionários em comunicação, Dani? Porque entendem o valor disso. Não tem como. Se você não tiver uma marca forte, é mais difícil de você vender. Você tem que convencer o público. Agora você fala numa Coca-Cola. Pode ter gente que não gosta, mas é irrefutável o tamanho da marca. Eu não digo nem do produto, da marca. É investir em marca, isso é branding. Entendeu? Então você tem que estar ali, todo dia falando. Entendeu? Que fica no inconsciente das pessoas. E é onde vem a força. Aí vamos lá, por exemplo, assim, Bombril. O que é Bombril? Bombril é esponja de aço, mas eles têm uma marca tão forte que hoje ninguém fala esponja de aço, fala Bombril. Você está entendendo? Mas é um trabalho de marketing, é um trabalho de comunicação, é um trabalho de branding. Então você tem que ter muito, antes de fazer a comunicação, você tem que saber muito bem aonde você quer chegar
e o que você quer que a sua empresa represente, para a gente poder transmitir isso para você da forma adequada, entendeu? E a gente está lá pronto, com uma equipe pronta, para te atender da melhor maneira possível, te dar ideias e ajudar, se possível, a criar essa estratégia. E o veículo de comunicação de massa, ele tem essa grande responsabilidade, né? De fixar essa marca. Sem dúvida, e fixa mesmo, porque chega muito longe, chega em todos os lugares, né? O pessoal das fazendas consegue acompanhar. Com certeza. Né? Tá na BR, tá ali na sua viagem, já tem acesso também. Sem dúvida. E, por exemplo, assim, hoje, as pessoas de Sinop, do norte de Mato Grosso, são pessoas que não param, são pessoas extremamente dinâmicas. Sim. Ninguém fica, com todo respeito, mas ninguém fica em casa parado assistindo TV. É difícil, vamos dizer, mas as pessoas que estão fazendo as coisas acontecer, Dani, elas estão na rua, elas estão andando. Então, assim, o rádio te acompanha nisso. A TV, não, com todo respeito, mas a TV não te acompanha nisso. O rádio te acompanha, o celular te acompanha. Às vezes eu tô no carro e eu quero ouvir uma entrevista que teve na Jovem Pan, eu ponho no YouTube, programa no meu Bluetooth, e ouço a entrevista enquanto estou dirigindo. Eu não preciso ficar sentado no meu sofá para ver a entrevista, eu estou ouvindo a entrevista para saber como é que foi, como que o jornalista, como que o locutor conduziu, se foi da maneira adequada, se não foi, se fez as perguntas certas. Então, cara, em qualquer lugar, em qualquer instante, com a rede social, eu falo com a internet, se eu estiver no Japão, eu ouvo a Jovem Pan Sinop. Entendeu? Então, sim, não tem limite. A verdade é essa, não tem limite, não tem barreira territorial. Agora, o segredo é o seguinte, é saber usar essas facilidades. E é aí que eu te digo que a gente, eu estou com um projeto na cabeça que a gente vai amplificar ainda muito mais o sinal da Jovem Pan. Já é a que chega mais longe nas ondas do rádio, mas através da internet, a gente não tem barreiras. E a gente vai chegar mais longe ainda. E, Nilma, a gente percebe assim, tanto que você é apaixonado pela rádio, né? Desde que você entrou ali, esse amor que você vive por ela. E no entanto, que tem participações que essa sua experiência, essa sua credibilidade, esse seu conhecimento ajudam muito até para você fazer alguns comentários, né? Como muitas vezes você aparece por lá. Eu tento, viu, Dani? É uma paixão. Eu gosto de falar, a gente tem ideias, a gente tem opiniões. Nem sempre a gente está certo, mas assim, eu sou uma pessoa que desde novo, até por meu pai ter desenvolvido uma carreira pública, né? Que sempre busquei me informar de tudo que acontece no mundo, seja de economia, tecnologia, política. Porque meu pai falava, você tem que saber de tudo um pouco. Antes era a época do jornal de papel, né? Ele falou, você não pode sair de casa antes de ler o jornal. E eu, antes de sair de casa, eu olho manchete dos principais assuntos do dia. E eu gosto de comentar. Infelizmente, eu não consigo fazer isso com tanta constância por causa da rotina nossa, que é doida, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Mas, assim, um dos meus projetos... É muita parte administrativa, né? Tem a parte administrativa, tem a parte estratégica, né? A gente ajuda a cuidar também da parte estratégica, de alguns outros negócios que a gente tem, né? Tem questões pessoais e é o que eu falo, não tem só a questão das rádios, da comunicação como geral, mas tem a questão também, né, de holding, né, que a gente desenvolve hoje, de toda a organização, que a gente está sempre junto também ali, ajudando. A gente tem um escritório central em Cuiabá, então a gente está sempre em contato com o escritório central lá para resolver algumas demandas. Então tem várias coisas, tem a fazenda aqui perto também, né, onde a gente tem confinamento de gado, então são várias coisas. Tem Guarantã do Norte, que a gente tem que estar indo para lá sempre também para dar um apoio, para ver como é que estão as coisas. Então, assim, é uma vida muito dinâmica. E tem que cuidar da família também, né, Dani? Porque senão... É um dos principais, né? Porque se importante. A família desanda, geralmente as outras coisas não, também. E eu acho, para ser bem sincero, e realmente um dos pilares principais, Dani. Eu acho que sem o apoio da minha esposa, sabe, sem o carinho dos meus filhos, e assim, muito de eu ter vindo aqui para Sinop para empreender também porque eu sei que eles precisam de mim, a gente tem que trabalhar e é pensando neles, na família, né? E essa força deles que às vezes dá a energia que a gente precisa exatamente. No momento do cansaço. Exatamente. Né? Exatamente. Às vezes a gente está cansado, aí eu olho meu filho Joaquim, 4 meses, e ele tem um sorriso bonitinho, aí eu falo, não, vamos trabalhar que a gente tem que chegar mais longe. Vamos seguir, vamos resolver isso, fazer aquilo, né? É isso aí, com certeza. E agora, mudando um pouquinho de assunto, o agronegócio na economia, né? Você é uma área que vocês são bem atuantes também. Como é que você avalia esse segmento? Cara, o agro é a locomotiva do Brasil, né? O agro é responsável pelo superávit da balança comercial brasileira. Então não tem como você falar mal do agro e não tem como qualquer governante ou líder nacional
querer demonizar o agro. Né? Hoje, Sinop, o norte de Mato Grosso e a 163 é o que é por causa do agro. E a gente já está passando por um segundo momento, né, Dani? Porque primeiro é realmente produção de grãos, né? Soja, algodão, carne, milho, né? Mas agora a agroindústria chegou em Sinop. Né? A gente vê uma Impasa, a gente vê uma FS em Sorriso, a gente vê um investimento de uma nova empresa, me falha o nome agora, mas que vai investir mais de 1 bilhão de recurso próprio para construir também uma usina de etanol de milho. Né? Então, assim, a gente vê um agro pulsante responsável pelo crescimento do Brasil. E a gente tem que defender esse agro. Né? Porque muitas vezes a gente vê discursos que não são sérios, Dani. Né? Eu acho que a gente tem que defender o meio ambiente, a gente tem que cuidar do meio ambiente para futuras gerações, mas a gente não pode também desmerecer aquelas pessoas que vieram aqui, né, sem nenhum recurso, com muito pouco apoio de governo federal, de governo estadual, que desbravaram essa região, que fizeram dela um Eldorado e você querer agora pichar ela como um destruidor do meio ambiente. E produzem alimentos, né? Porque o alimento ele não nasce na gôndola do mercado, né? A carne não sai cortadinha ali, o bife não sai cortado, né? Então, assim, é necessário tempo, né, para a gente poder produzir uma carne, produzir um bezerro, para se tornar novilha, um boizinho, a soja, o milho, a mesma coisa. Então, assim, o agro é importantíssimo. E essa evolução do agro que vem acontecendo naturalmente na nossa região é o que faz ela crescer de uma forma tão grande, né, vamos dizer. Um outro fator que vai fazer a nossa região explodir é essa questão da ferrogrão, Dani. Chegou a ferrogrão aqui. Porque qual que é o problema hoje no Brasil e no Mato Grosso em relação à nossa produção, principalmente de agro, que é o nosso maior potencial hoje? A questão da logística. Né? Da porteira para dentro, nem o produtor americano bate o produtor brasileiro, o produtor de Mato Grosso. Eles vêm olhar nossas tecnologias. E eu falo isso porque eu já fiz uma missão no Vale do Silício, em várias startups focadas no agro. Eles não têm a tecnologia e a eficiência que a gente tem aqui, Dani. Além do que eles não têm o sol que a gente tem aqui, eles não têm a chuva que a gente tem aqui, eles não têm a terra que a gente tem aqui, eles não têm. Entendeu? Então, assim, da porteira para dentro, nós somos os maiores e melhores produtores de alimentos do mundo. O problema nosso é logística, da porteira para fora. Que se os governos ajudassem um pouco mais, o Brasil seria muito mais próspero, estaria muito mais próspero, né? Eu acho que é um dos grandes problemas do agro. E a gente tem que respeitar o agricultor, a gente tem que respeitar o pecuarista, a gente tem que respeitar o lavoureiro, porque não é fácil, não. É viver de fé, acreditar, né? Mas as coisas acontecem. E, Nilvan, você está ligado muito a todas as partes, né? A parte da pujança do agronegócio e também das empresas, né? Diariamente com os empresários. Então, você vê muito bem essa força política, o quanto que isso pode desenvolver as cidades, melhorar e facilitar como um todo. Sem dúvida. Né? É liderança, né? E realmente eu vejo assim, tem esses 3 pilares que eu gosto muito de trabalhar, que é a questão política, né? A questão, vamos dizer assim, econômica do agro e da comunicação, que é o que a gente está mais envolvido hoje em dia. Uhum. E líderes de mente aberta e com uma visão realmente de desenvolvimento, eles levam um país, uma cidade, uma região para frente. Agora, líderes de cabeça fechada, né, e aqui sem querer politizar, levar para um lado ou para o outro, mas eles acabam fazendo uma nação perecer. Uhum. Né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade. A gente vê o que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, uma briga política, um viés de um governo agora que, com todo respeito, não me agrada, porque eu não vejo eles pensando em nenhum projeto para o Brasil, eu vejo eles pensando em projeto de poder, né, muito gasto, né, juros de 15% ao ano, que desestimula as pessoas a pegarem dinheiro para realmente produzir, para investir, né, e eles não pensam em puxar o freio de mão, eles pensam em gastar mais. Então, isso desestimula muitas vezes o empreendedor. Né? Então, não é uma política correta. E uma das funções do governante, do líder, é fomentar o ambiente econômico. Né? Não ficar regulando e botando vírgula. Eu acho assim, se o governo não atrapalhar, já está bom demais. Infelizmente, algumas pessoas com viés, me desculpem, mais de esquerda, eles mais querem atrapalhar do que ajudar. E ficam demonizando o empresário. Né? Como se o empresário fosse explorador. Né? Como se... Não é isso, é um conjunto. Né? As pessoas precisam trabalhar. Para as pessoas precisam trabalhar, precisam ter empresas, precisam ter empresário. E o empresário corre um grande risco. Você vê o número no CDL, você pode ver aqui o número de pessoas, né, de empresas que todo ano morrem, vamos assim, por assim dizer. Então não é fácil empreender igual as pessoas pensam, não é esse mar de rosas. Os desafios são muito grandes.
e um governo que demoniza o empresário, que fala que, tipo assim, quem é rico é porque roubou, tipo assim, quais são os valores, né, que você está passando para a nossa sociedade? Então, assim, a gente precisa estar de olho nisso, a gente precisa estar dentro disso, viu, Dani? Porque é o futuro dos nossos filhos, das próximas gerações que está em jogo. E o Brasil está passando por um momento crucial, que vai precisar que a gente esteja muito ativo, porque se a gente não conseguir virar esse jogo, eu acho que, infelizmente, as coisas vão ficar muito ruins mesmo. E o ano que vem é o ano, ou da mudança ou da permanência. E a nossa região, ela é muito pujante, no entanto, tem essa força do agro, né, gigantesca, inclusive até no ramo empresarial, tem muitas empresas relacionadas ao agro aqui também, né, e assim, muitas vezes o que acontece em outros lugares a gente nem consegue sentir tanto pelo fato da nossa região ser muito próspera. Sim. Né? Mas o que você disse, ela precisa do apoio, precisa do suporte. Mas sente, né, Dani? Sente. Porque assim, a economia ela é muito ligada ao otimismo, à projeção de médio e longo prazo, né, questão de taxa de juros, e hoje a gente não vê nada positivo no radar. Então, tipo assim, o norte de Mato Grosso não para por uma qualidade das pessoas daqui. Que as pessoas daqui, dessa região, sempre foram pessoas de luta. Não foram criadas pessoas forjadas na facilidade, foram pessoas forjadas na crise, na dificuldade. Né? Os pioneiros aqui dessa cidade, dessa região, vieram para cá para construir um futuro. Então, elas estão acostumadas com esse tipo de situação. Né? E conseguem. Os trabalhadores se reinventam. Exatamente. Né? Parece que é uma herança da cidade isso. Exatamente. Só que o governo precisa ajudar, né? Precisa dar esperança, precisa facilitar e não dificultar as coisas, né? E eu falo assim, a segurança jurídica é uma das coisas mais importantes para a gente poder produzir. Dani, se não houver segurança jurídica, né, vir gente falando em tomar terra, em confiscar as coisas, aí fica meio difícil, né? Aí fica meio complicado a gente investir nosso suor, nosso esforço, nossa vida, né, se a gente não tiver segurança jurídica, que a gente vai ter direito à propriedade, que é a coisa mais básica que está dentro da Constituição. Se a gente não tiver a garantia que a gente vai ter liberdade de expressão, de falar o que a gente pensa. Porque hoje em dia estão criminalizando a gente falar o que a gente pensa. Se não tiver de acordo com o que o governo ou o STF entende que é correto, virou crime. Mesmo não estando isso tipificado no Código Penal e nem na Constituição. Então, essa insegurança jurídica é terrível para qualquer país que queira crescer e se desenvolver. Porque as pessoas que têm condições, se continuar da forma que está, não vão ficar aqui, Dani. Vão embora. Como já teve uma leva de pessoas que estão dolarizando seu patrimônio. Porque não tem confiança no governo que está aí. Então, é muito ruim quando a gente vê narrativas querendo fazer o povo de massa de manobra, que é o que mais acontece. Né? Lutando pela pobreza, está lutando pela pobreza mesmo, né? Porque não quer que as pessoas prosperem e enriqueçam. Então, eles estão lutando pela pobreza, para que a pessoa continue pobre, né? E não dando ferramentas incentivando para que ela cresça. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que o Brasil vai voltar para os trilhos certos. E a gente tem que acreditar e tem que trabalhar e lutar para isso. Né? Nilvan, costumo falar bastante aqui do seu Oswaldo Sobrinho, que eu sou uma grande... Você acredita? Eu nunca vi ele assim. Eu não cheguei a ver ele pessoalmente, mas eu tenho assim uma admiração muito grande por ele. Até mais, né? Eu que sou da área, então a gente sabe da história, né? Que ele, né, foi empreendedor, que ele trouxe para cá, que ele fez a diferença, né? No entanto, que ele trouxe oportunidade. Sim. Que se ele não tivesse investido aqui, né, talvez não existiria isso, enfim, as pessoas não teriam essas oportunidades, nós profissionais da área, inclusive. E assim, ele foi uma pessoa, um empresário que acreditou nessa região. Hoje vocês, filhos, estão aqui nessa região. Como que vocês conseguem visualizar a nossa região aqui, incluindo Sinop, né, e todas as cidades aqui, daqui para frente? Sim, vamos dizer assim, meu pai foi um visionário, sempre acreditou, não é à toa que a gente tem a maioria do nosso patrimônio está aqui, imobilizado aqui, vamos dizer, mas assim, se meu pai fez a aposta, a minha ideia é dobrar a aposta, Dani, entendeu? Nessa região, dobrar a aposta nas pessoas daqui, na capacidade de reinvenção, né? São pessoas que têm uma cultura muito forte do trabalho, do empreendedorismo, que querem fazer, que querem acontecer, que querem criar valor nas coisas que fazem. E eu me identifico muito com isso, Dani. Talvez por isso eu me sinta tão à vontade,
aqui em Sinop, na região. Porque eu quero criar valor. Eu acredito que a vida a gente tem que fazer sentido, tem que ter sentido. E para ter sentido, a vida, no meu ponto de vista, a gente tem que deixar um legado. Então, assim como meu pai está deixando um legado dele, que você, né, você talvez não conheça ele pessoalmente, mas você já ouviu falar muito do nome dele, sabe da história dele, eu quero deixar o meu legado também. Para o meu filho poder falar, poxa, meu pai ajudou na vida dos outros. E não só de construir riqueza, né, mas de ajudar pessoas. É sobre pessoas também, Dani, porque no final das contas o elo que une a sociedade são as pessoas. É gerar oportunidades para as pessoas. Então, esse é o meu intuito aqui em Sinop, né? É um dos meus objetivos, uma das minhas motivações. Hoje a gente está mexendo, a gente mexe com comunicação, mas também estou investindo no ramo imobiliário, estou investindo no ramo, isso é uma coisa pessoal já, no ramo também de energia, né? Fotovoltaica. E eu acho que tem muita coisa a ser feita aqui ainda. Aqui ainda é uma terra de muitas oportunidades. Eu falo assim, eu vim de Cuiabá. Cuiabá já é uma cidade que, por ser capital, assim, já está bem segmentada, né? Claro que ainda tem oportunidades, mas aqui é uma terra ainda aberta. Quem tem visão de mundo e entende essa região sabe que tem muita oportunidade, muita coisa a ser feita. E eu pretendo fazer muita coisa nessa região aqui ainda, né? Não só na comunicação, mas em todas as áreas que eu puder ajudar, né? Tanto privado quanto público, que aí só Deus sabe. Eu sou muito temente a Deus, acredito em Deus e nos caminhos que Ele traça pra gente, não no caminho que eu traço. Falando, Nilvan, você gosta de política? Adoro política, amo política. Nilvan, você é candidato? Hoje não sou, mas amanhã, se for da vontade de Deus, a gente tem que estar pronto, preparado. Foi o que aconteceu comigo em Cuiabá, como vice-prefeito, quando eu virei vice-prefeito, quando eu assumi a prefeitura, né? Resolvi dar uma recuada para cuidar da minha família, mas vou estar sempre pronto, Dani, porque isso está correndo na veia e corre na veia. E eu não vou te dizer que tem dia que me dá até comichão, mas eu falo, não, calma, ainda não está na hora. Uhum. E Sinop está crescendo demais, ela, assim, ela evolui muito rápido, né? Então, a gente vê essa questão agora, nesse momento, a questão da industrialização com muita força para cá. Sem Esses dúvida. Investimentos de usina, enfim. Sinop, mais uma vez, se transformando. E ela se transforma muito rápido, né, Nilvan? Então, assim, ela precisa de toda essa evolução. E vou te dizer mais, a questão da agroindústria, industrialização, o setor imobiliário também, a verticalização de Sinop. Sim, transformação. Você vê grandes empreendimentos chegando, resorts, né? Grandes negócios e grandes players do Brasil, todos de olho em Sinop. E parabenizar, inclusive, a CDL, através do presidente, do Dinho, que tem feito um grande trabalho, né, nesse sentido, porque esse é o objetivo da CDL, fomentar os negócios, fomentar as empresas, né, ser interlocutor junto ao prefeito, né, ao gestor municipal, ser interlocutor junto à Câmara Municipal de Vereadores, Assembleia Legislativa, e o Dinho tem feito um grande trabalho em relação a isso, né? Incentivar as pessoas, Com né? certeza, incentivar, fomentar isso, fomentar, criar ambientes de negócios, né? Vocês estão com uma bela sede aqui, né, que eu tenho certeza que eu vim semana passada num evento do Sindipetróleo, por exemplo, então sempre tem alguma coisa acontecendo aqui no CDL, né? Tem o MT Construir, que vai acontecer também em setembro, isso, né? Uhum. Exatamente, da Val. E é isso, a gente tem que estar movimento. Economia é movimento, porque movimento é energia, Dani, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala que a gente é acelerado, porque é isso. O movimento gera energia e consolida as coisas. E parabenizar o Dinho pelo trabalho que ele vem fazendo aqui frente à CDL, que eu tenho certeza que vai continuar por mais algum tempo aí. Nilvan, a gente agradece você por ter vindo aqui, por ter participado. Parece que a hora passa rapidinho aqui, né? E já passou de horas que a gente está aqui conversando. E seu conhecimento, né? A gente consegue circular e falar sobre vários assuntos, várias áreas também, né? Então, teríamos aqui, a gente partiu mais para a área de comunicação, que é onde está mais presente. Sim. Enfim, tem a Jovem Pan, que tem essa grande potência. Mas hoje aqui a gente então trouxe Nilvan Ribeiro, ele que já foi vice-prefeito, ele que é advogado, teve essa especialização nos Estados Unidos, tem um conhecimento gigantesco, gosta de pessoas, né? É investidor e é uma pessoa que é muito dinâmico. Então a gente agradece demais por você ter vindo aqui, por você ter conversado conosco, repassado também essa sua força a quem nos assiste, né, a todos os empresários que também estão ligadinhos por aqui e ao nosso público em geral. Eu que agradeço, Dani. Para mim é uma grande honra estar aqui, né, na CDL, na casa de vocês, né, na casa dos lojistas, vamos dizer assim, dos comerciantes de Sinop. Essas são as pessoas que realmente produzem riqueza para um país, para uma cidade, né? Muito importante o papel de vocês. E eu sou um entusiasta de
de tudo isso também. E acredito, trabalho, me cuido para que a gente possa produzir muita riqueza, né? Não só material, mas riqueza espiritual, riqueza de todo tipo para Sinop, porque Sinop merece, a região merece, os nossos filhos merecem, Dani. Né? Quem tem filho sabe que a gente trabalha para deixar um futuro melhor para eles, né? Para deixar um legado. Porque quando a gente fala de herança, a gente fala de bem material. Quando a gente fala de legado, a gente fala de bem moral, de nome, de coisas que não são meramente materiais. Então, assim, esse é meu objetivo, chegar no final da minha vida, construir um legado. O nome está marcado também na história de Sinop, do norte de Mato Grosso, e ter orgulho, né, de tudo aquilo que a gente construiu. É claro que com muito suor, muito esforço, e agradecer a você e ao Dinho novamente pela oportunidade. E dizer que a Jovem Pan está sempre de portas abertas para vocês, né, para o presidente. Ele esteve lá esses dias, né, já refiz o convite, eu queria que ele fosse lá uma vez por mês, Dani, para ele passar todas as novidades, fazer um resumo, o que aconteceu aqui, entendeu? A agenda do mês, o que vai ter de agenda para o próximo mês, porque uma das nossas obrigações enquanto meio de comunicação é estar ajudando e assessorando vocês e comunicando tudo que acontece na cidade. Porque às vezes muitas pessoas gostariam de participar do que acontece aqui, mas não sabem o que estão acontecendo aqui. E a Jovem Pan se coloca à disposição, né, com todos os nossos meios de comunicação, não só a Jovem Pan, mas com todas as rádios, com nossas redes sociais, para poder estar sempre fomentando o trabalho de vocês. Aproximando cada vez mais a comunidade. Nosso muito obrigada, Niuan. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.